Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal do YouTube para bater um papo sobre testemunhas. Como todo mundo sabe, no rito ordinário cada parte pode ouvir até 3 testemunhas, no sumaríssimo até 2 testemunhas. E no inquérito judicial, lembra da pegadinha falada em aula? Só se lembrar do quê? Daquele rito em homenagem ao seu ex, que é o ordinário, 3. Lembra do sumaríssimo, 2. Depois você lembra do quê? Da tabuada. Ai, prof, mas sou ruim de tabuada. Calma, não é a tabuada do 9, é do 2. 2 vezes 3, 2 do sumaríssimo vezes 3 do ordinário, igual a 7 testemunhas. Tô brincando. Igual a 6 testemunhas. No inquérito judicial, 6 testemunhas. Mas qual que é o debate? Isso aqui é fácil, essa quantidade de testemunhas. O debate é o seguinte. E se são 2 reclamantes? Temos o Joãozinho e o Mário que ajuizaram a ação. Que Mário, professor? Aquele que também trabalhava na mesma empresa que o Joãozinho. Os 2 entraram juntos contra o Banco Alfa, por exemplo. É a chamada reclamação plurima. Primeiro detalhe, para ter a reclamação plurima é necessário identidade do empregador, ou seja, tem que ser o mesmo empregador. Além disso, tem que ter o mesmo objeto. Tranquilo? Então, para isso, pode ter reclamação plurima. Lembrando, se o juiz constatar que é o famoso litisconsórcio multidudinário, o que é isso, professor? É o litisconsórcio da multidão. Qual que é a quantidade, professor? O que é multidão? É a quantidade de crushes que eu tive em um ano? Oh, essa é boa. Tô brincando. Não tem uma quantidade, 5, 10, 20. Vai depender do caso concreto e que dificulta a produção de provas e até o julgamento. Às vezes, 5 reclamantes já é um litisconsórcio multitudinário que dificulta. E o juiz vai, nesse caso, extinguir o processo contra os demais e determinando a redistribuição da ação contra os demais, permanecendo com 1 ou 2 reclamantes. Mas voltando, e quando se tem 2 reclamantes contra a empresa? Serão 3 testemunhas para cada reclamante, 3 para o João e 3 para o Mário? E o inverso, e se fosse o reclamante Joãozinho contra o Banco Alfa e o Banco Beta? Seria 3 testemunhas para o Banco Alfa e 3 testemunhas para o Banco Beta? E aí, como funciona? Explico, bem simples. Para o polo ativo, ou seja, o autor, o reclamante, nesse caso a quantidade de testemunhas é por polo. Então seriam 3 testemunhas para os 2, para o João e para o Mário. Sério, prof? Para os 2. Por quê? Porque eles não eram obrigados a entrar com a ação juntas. Se eles optaram em entrar com a ação juntos, eles abriram mão de cada um ouvir 3. Nesse caso, serão 3 testemunhas para os 2. Já no caso das reclamadas, sendo 2 reclamadas ou 3, Banco Alfa e Banco Beta, o Banco Alfa pode ouvir 3 e o Banco Beta pode ouvir 3. Caraca, professor, tá ajudando a reclamada mesmo? Não é isso. É que no caso da reclamada, elas não tinham opções, ela não tinha essa opção. O Banco Alfa não podia falar, eu não quero ficar do lado do Banco Beta, porque o Banco Beta tem CC. Ele pode? Não pode. Ele vai ter que ficar do lado dele. Então, quanto a isso, vai ser a quantidade para cada reclamada. Tranquilo? Fica atento. E mais uma dica de testemunhas. O TST tem a súmula 357, que fala que não torna a testemunha suspeita o mero fato dela ter uma mesma ação contra a empresa. O mero fato de ter uma mesma ação contra a empresa não a torna suspeita. Dá para criticar essa súmula assim, eu sei. A pessoa tem um processo contra a empresa. Será que ela é imparcial mesmo? Ainda mais se nesse processo dela tem dano moral, tem alegação de assédio. Será que ela está imparcial para prestar depoimento? O tema é polêmico, lógico. Mas para o TST, não há suspeição, o mero fato de ela ter a audiência, o mero fato de ela ter, processo contra a mesma reclamada. Salvo se for troca de favores. Prof, o que é esse negócio de troca aí, professor? Coisa feia? Calma. Troca de favores é o quê? O reclamante também ter convidado, o reclamante convidar o João para ser sua testemunha e a testemunha João ter convidado o reclamante para ser testemunha deles. Ou seja, troca, um é testemunha do outro. Nesse caso, o TST não aceita. Há críticas, algumas ponderações há. Por exemplo, se só são 2 empregados na empresa, o juiz tem que admitir essa troca, não tem outro. Agora, um debate importante quanto à troca de favores é, para caracterizar a troca de favores, tem que ter tido a oitiva do reclamante no processo da testemunha ou basta um mero convite? Tema polêmico. Eu interpreto que seria um mero convite, porque já convidou, já está caracterizada a troca. Mas o tema é para se refletir. Há quem interpreta que não, que tem que ter a efetiva oitiva. Ou seja, o reclamante já tem que ter sido ouvido lá. Porque lá no processo da testemunha ocorreu primeiro e o reclamante foi ouvido. Agora, se só teve um mero convite e ainda o reclamante não foi ouvido lá, naquele processo lá o reclamante não pode mais ser ouvido. Agora, nesse processo aqui do reclamante, a testemunha pode sim ser ouvida.
porque ainda não efetivou a troca de favores, só teve um mero convite. Tema para refletir. Quer mais temas? Quer outros vídeos? Sei que estava meio sumido, mas agora eu vou voltar. Mande aí sugestões, dicas, indica para sua amiga, vizinha, peguete, crush para me adicionar. Um grande abraço.